Iremos meditar no livro de Êxodo, capítulo 12, que nos fala a respeito da Páscoa. Falarmos da Páscoa, estamos lembrando do Messias. Estamos falando do sacrifício de Jesus. Aqui nós vemos que o Senhor estabeleceu para seu povo, antes de tirar o seu povo do Egito, a Páscoa, para que o povo nunca viesse a esquecer daquilo que o Senhor havia feito em sua vida. E que esse feito de Deus, logicamente, iria até os seus filhos, netos e bisnetos, e sobre a nação de Israel, sobre os povos, aquilo que o Senhor havia feito, tirando o seu povo com braço forte da escravidão, da mão de Faraó. E nós vemos aqui, no capítulo 10, é preciso voltar no 10, e nós vemos no versículo 28, 10 e 28, a última conversa que Moisés teve com o Faraó. Porque antes do Senhor trazer as pragas ao Egito, nós sabemos que o Senhor enviava Moisés até Faraó. E interessante que o Senhor, na sua sabedoria, na sua onisciência, ele sabia justamente onde Moisés podia encontrar Faraó. E nós vemos dentro da leitura que geralmente Moisés se encontrava com Faraó, era de manhã bem cedo, quando Faraó ia se banhar na fonte das águas. Que Deus lindo, maravilhoso. Moisés provavelmente não tinha nem essa informação de que horário, vamos dizer, Faraó estaria indo, saía do palácio, ia para as fontes das águas para tomar o banho dele da manhã, aquele banho, ali no rio. Mas o Senhor sabia. Sabe o que eu entendo? A palavra nos faz entender com maior clareza, é que Deus conhece todo o homem, toda a ação de todo homem na terra, seja o que serve e o que não serve. Porque o Senhor foi quem disse para Moisés, onde encontrar Faraó. E o Senhor dizia, ele está nas fontes das águas. O Senhor dizia para Moisés. Lindo demais, eu achei lindo isso. E veio as pragas. Só que no último encontro de Moisés com o Faraó, eu achei interessante essa fala aqui, que está no capítulo 10 e o versículo 28, que diz: Faraó disse a Moisés, saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu, como queira, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Glória a Deus. Aqui é justamente isso. A última fala de Moisés com Faraó. É quando Moisés convoca todo o povo, reúne o povo e faz aquilo que o Senhor mandou ele fazer, que foi ensinar ao povo a preparar a Páscoa, a primeira Páscoa, Porque dali em diante, todo ano seria comemorado a Páscoa, para que o povo não viesse esquecer de onde o Senhor os havia tirado. E o sangue era passado nos umbrais, ali, da casa do povo, do povo de Deus, dos israelitas. E nós vemos, através dessa ação, a proteção e livramento de Deus. Nós vemos a morte dos primogênitos, mas vemos também a grande vitória do povo de Deus, que foi a saída do povo de Deus do Egito. O povo passou 430 anos cativo, mas o Senhor, ele é justo. Não deixou o seu povo sair de mão vazia. Quando o povo foi sair do Egito,
todos os egípcios deram ao povo de Deus vasos de pratas, de ouros, vestes, deram para eles. A palavra diz que o Senhor fez que o seu povo caísse na graça dos egípcios. Como é tão maravilhoso saber que o Senhor prepara tudo para os seus. É muito maravilhoso. Resta a nós, em todo o tempo, seja qual for a situação, a gente permanecer confiando no Senhor. Ainda que tudo, no momento, venha querer mostrar o contrário para nós. Ainda que aos nossos olhos, ainda que dentro da lógica humana, dentro da capacidade humana, a gente não veja saída, não tenha recurso, o Senhor, Ele sempre vai ter a solução para a vida de todos aqueles que creem e obedecem a sua palavra. E nós vemos aqui Moisés ensinando o povo a preparar a sua Páscoa. Interessante que as suas Páscoas, aleluia, ela foi preparada, aqui como a palavra nos mostra, seria um cordeiro ou um cabrito. E ainda tem mais. Dentro dessa situação, o Senhor ainda ensina ao seu povo o que é união. União, o Senhor mostra aqui na palavra união. Porque ele diz que se dentro de uma casa tiver poucas pessoas e um cabrito, ele for muito, porque não podia sobrar, for muito, então se unia duas casas e comeriam juntos. E não podia sobrar nada. Maravilhoso isso. O Senhor ensina o seu povo a ter união, a andar em união, a dar as mãos, a dividir o que tem. E nós vemos também aqui no versículo 20 do capítulo 12 ainda, que fez uma recomendação muito importante. Foi dada uma recomendação para o povo de Deus muito importante, que até hoje serve para nós. Serve para nós também. É quando diz assim, no capítulo 12 e o 20. Não comam nada que tenha fermento em todas as suas habitações. Comam somente pães sem fermento. O povo, enquanto estava lá no Egito, que eles eram escravos, ele comia do que era dado. Ele comia daquilo que vinham para ele, porque agora, ali eles eram escravos. Eles eram escravos. Eles não tinham querer. Eles não eram livres para optar, para eles desejar e comer aquilo que ele desejava, o que eles queriam. Ali no Egito era comum, era normal comer pão com fermento. Mas agora o Senhor dá essa ordenança a seu povo por Moisés, para que em toda a sua habitação, veja bem, em todas as suas habitações, não comam somente pão sem fermento. Não é para comer pão com fermento. Traduzindo para nós, o que é o pão com fermento? O pão com fermento, a massa com fermento, é a má conversação. É aquilo que hoje tem acontecido nos nossos dias, que se tornou até de um certo modo para muitos natural. Alguns distorcem a palavra para chegar naquilo que eles querem. Outros dizem que simplificou a palavra, quando foge da verdade, do original da palavra. Isso é pão com fermento. E algo bem importante para a gente frisar, é aquilo que nós ouvimos. Ouvimos. Muitas das vezes, sem a gente perceber, podemos estar comendo um pão com fermento. E a má conversação é justamente isso. Porque a palavra diz assim, que um pouco de fermento levenda toda a massa. E nós vemos nesse mesmo texto,
O povo, quando está saindo do Egito, eles tomam o cuidado. Eles levam a massa que eles já têm pronta. Eles levam. E levam também as amassadeiras, que era aquela peça que ajudava a preparar a massa. Eles levaram consigo. Só que eles tomaram o cuidado de fazer o pão e de se alimentar antes que a massa levendasse, antes que a massa se estragasse. Então vamos prestar atenção na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, guardar os nossos ouvidos, prestar atenção na fonte, em fontes que estão dizendo que é água, é pão saudável, quando na verdade não é. Porque o povo de Deus foi recomendado a não comer pão com fermento. Glória a Deus. E eu fico maravilhada com aquilo que o Senhor faz. Quando o Senhor determinou ali que o seu povo iria sair do Egito. É como hoje traduzindo para nós, chegou o basta de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus, ali, de acabar com aquela escravidão do seu povo, com aquele sofrimento. E nós vemos a maravilha que o Senhor fez. Mesmo o povo precisando de atravessar um deserto, mas lá estava o Senhor, lá estava o nosso Deus, preparando tudo e o povo tinha tudo, não lhe faltava nada. Porque verdadeiramente Deus, Ele é guarda fiel do seu povo. No deserto não lhe faltou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Isso quer dizer, não faltou a presença de Deus. E quando o povo dizia estar faltando algo e precisava de algo, mesmo muitos sendo ingratos, muitos, eu não vou dizer que literalmente, muitos sendo ingratos, murmurando, mas o Senhor estava ali, suprindo, cumprindo com a palavra dele, porque verdadeiramente Deus, Ele é Deus, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre, aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele faz, e o Senhor não depende do ser humano, não, o Senhor Ele faz, e nós vemos o Senhor aqui, já no capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho. Parece ser tão fácil comentar, falar sobre isso, né? Mas para quem estava ali, naquele tempo, diante daquele mar, não foi tão fácil. Porque querendo ou não, existe a parte humana, existe o medo. Atrás vinha Faraó, à frente estava o mar. E agora o povo se desespera. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que a gente se desespere no momento de aflição, de aperto, de angústia. Não. O Senhor quer que a gente continue crendo na sua palavra. Quando o Senhor disse que o seu povo ia chegar até a terra, seu povo chegou. Não chegou aqueles que eram ingratos, nós sabemos disso. Mas aqueles que verdadeiramente nasceram, porque os que nasceram no caminho, chegaram à terra. E nós vemos Deus cumprindo com a sua palavra. E conosco não é diferente. Seja qual for o mar, seja qual for o vento, seja qual for a dificuldade, nosso Deus, Ele é o mesmo. E assim, eu agradeço em nome de Jesus.